Graça e paz, povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Mensagem de hoje. Deus de maravilhas. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, o versículo é o do 35 ao 39. Amém? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Grandes são as recompensas de quem tem a confiança em Deus. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Repita comigo se você puder. Eu não sou como os que retrocedem, eu vivo pela fé, eu confio em Deus. Amém? Entre você e a sua promessa, ergueu-se uma montanha de dificuldades. Desperta e levanta-te dentre os mortos. Glória a Deus. Saia do marasmo. Saia daquele que sempre diz, está ruim, mas está bom. Chame a atenção do Senhor, assim como fez Zaqueu, Bartimeu e a mulher do fluxo de sangue. Chame a atenção do Senhor. Ele olhará para você. Glória a Deus. Livro de Josué, o capítulo é o 3, o versículo é o 1. Vamos lá? Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Pôs-se diante de Josué o rio Jordão, um problema. Mas antes de enfrentar esse problema, o que ele fez? Ele levantou-se e depois pousou um pouco para pensar, para meditar, para orar, para elevar seus olhos para o alto. Josué despertou, ficou diante do rio Jordão, que representava, naquele momento, naquela época, representava a montanha dele. Representava o problema que ele tinha, seu impedimento de alcançar a promessa de Deus, Canaã, a terra prometida. Josué encarou o problema de frente, como no dito popular, meteu os peitos e foi adiante. Ele foi para cima? Não. O problema ali, naquele momento, era um problema impossível para os homens. Era impossível para os homens. Livro de Josué ainda, capítulo 3, o versículo 3. E ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar, e a seguirei. Olha, preste atenção. Preste muita atenção. Josué disse ao povo, siga a arca da aliança, que naquela época representava a presença de Deus. Naquele tempo, antes da chegada do renovo, do santo, do escolhido, do príncipe da paz, do El Shaddai, de nossa torre forte, a arca da aliança representava a presença de Deus no meio daquele povo. E o que hoje representa a presença de Deus em nossa vida? Você já pensou nisso? Hoje, o Espírito Santo de Deus representa a presença viva de Deus em nossa vida. O Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que habita em você, meu irmão, minha irmã. Livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos,
santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O Senhor fará maravilhas em nosso meio, mas para que isso aconteça, meu irmão, devemos estar na presença dele, devemos perseverar, devemos buscá-lo, devemos adorá-lo, devemos amá-lo de todo o nosso coração, mas também precisamos nos santificar por sua palavra, porque sem ela nada podemos fazer, de maneira nenhuma. Sem ela somos destruídos dia após dia, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria que Deus nos dá através de sua palavra. Nós não podemos estar no meio daqueles que dormem, não podemos estar no meio daqueles que agem como mortos, como se mortos estiverem, no meio daqueles que retrocedem. Não, nós somos diferenciados quando nos santificamos pela palavra do Senhor. Você está tendo uma jornada difícil, algo que te impede de alcançar a promessa de Deus? Livro de Efésios, capítulo 5, o versículo é o 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Muitas pessoas estão ao teu redor, representando a morte. Não vai dar certo, porque está indo à igreja, não adianta dobrar os joelhos, que Deus é esse que permite que isso aconteça na sua vida. São os mensageiros de Jó. Esses são os mortos que estão ao nosso redor. Eles estão ao nosso redor para derrubar a nossa fé. Mas creia, Cristo te iluminará. Cristo te iluminará. Mas para que você seja santificado e receba essa luz em sua vida, você tem que estar santificado pela palavra. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 3, o versículo 17, para encerrarmos. As águas do rio Jordão se abriram e todo o Israel, todo o povo de Deus passou a pés enxutos. Atravessando o Jordão. Eles não retrocederam. Perseveraram. Creiam no Deus vivo e alcançaram a promessa. Amém, queridos? Amém, queridas? Que Deus nos abençoe, de nós tenha misericórdia e que a sua boa, perfeita e agradável vontade seja efetuada em nossa vida. Amém? Glória a Deus.